Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12. O nosso tema é um tema muito importante, que fala a respeito da impiedade decorrente dos falsos ensinos. Irmãos, infelizmente hoje, esses falsos ensinos têm devastado muitas e muitas igrejas. Infelizmente também tem atraído muitos jovens que, ao invés de ficar na sã doutrina e pelejar na sã doutrina e ficar na verdadeira palavra, acaba aderindo a esses falsos ensinos para ter colocando às vezes ideologias na sua cabeça, coisas que não tem, coisas que não existem biblicamente, mas que acabam defendendo, porque acaba adquirindo essas doutrinas. Então, nós vamos ver as questões que é desses falsos ensinos no ambiente ao qual as pessoas vivem, ao qual está sendo inserida esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas. No nosso texto do dia, que está em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, aquilo que é verdadeiro, que outrora era verdadeiro, hoje já não é mais. Então veja como acaba sendo sorrateiro aqueles que fazem, que trazem esses tipos de ensino. Ou seja, aquilo que era errado antes, hoje é permitido. E aquilo que é permitido hoje, antigamente era errado. Então veja como eles estão deturpando acerca da palavra de Deus, trazendo esses tipos de ensino. Claro, você vai dizer, mas isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, só que eles fazem ligações da Bíblia, concordâncias que não têm fundamento, que não tem base. Tiram textos, às vezes que não tiram versículos, às vezes fora do texto. Tiram versículos do texto e fica um versículo fora de contexto. Então veja que aí se torna o quê? Uma heresia. Então veja que nós falamos na semana passada dos falsos mestres. Hoje nós vamos ver como é feito esses falsos ensinos. A nossa síntese. Os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. É claro, na lei deles não existe piedade, não existe viver para Deus, viver em Deus, viver pedindo para Deus para ser uma pessoa melhor e às vezes abster do prazer, como nós vamos ver a questão do hedonismo e do prazer a todo custo. Irmãos, e hoje nós vemos que infelizmente, não, irmão, você pode fazer, pode pecar, depois é só pedir perdão. Não é bem assim. Pedir perdão é uma coisa, consequência é outra. Ou seja, você pode pedir perdão, mas a consequência daquilo, do ato cometido, com certeza vai vir. No texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 19, o apóstolo Pedro está combatendo essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que estavam sendo inseridos dentro da igreja. Se naquela época, 2000 anos atrás, já existiam esses falsos ensinadores, imagine hoje em dia. Hoje a abundância da igreja, principalmente no Brasil, é enorme. Muitos ministérios, muitas comunidades, cada uma com nome diferente. Ruas que tem 2, 3, 4, 5, 10 igrejas como comunidade, como igreja pentecostal, como igreja reformada. Então tem vários tipos de igreja. E agora também tem a igreja também do homossexual, a Bíblia do homossexual. Então vejam, meus irmãos, que são vários tipos de ensino. Dentro da igreja, mas a igreja tradicional. Também existem pessoas que defendem coisas que deturpam acerca daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é acerca dos fundamentos bíblicos que defende a família. 2 Pedro, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? Olha, tudo bem, você pode ensinar. Você quer ensinar assim? Não está na Bíblia. Você quer ensinar? Você é uma coisa que você criou, que você acha que tem. Você está vendo que é falso, você está vendo que não tem concordância bíblica, está na sua concordância, não na concordância bíblica. Nós podemos fazer uma concordância para nós, mas não na concordância bíblica na sua totalidade. Então aqui o apóstolo Pedro está falando, olha, esses vão ser castigados, porque está deturpando da palavra de Deus. E aqui no versículo de número 12, mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos,
blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O que é animal irracional? O animal ele vive pelo seu instinto. Nós também vamos ver isso na lição. Então o apóstolo Pedro está chamando eles de animais irracionais, vivendo pelo seu instinto. O homem tem um instinto. O homem tem o seu instinto, mas o homem ele é racional, ele pensa. É um ser pensante, é o ser que raciocina. Então veja que o animal não pode agir pelo instinto. E aqui o apóstolo Pedro está chamando esses homens de animais irracionais, ou seja, que vivem pelo instinto. O versículo de número 17, esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então veja que o apóstolo Pedro está sendo duro, olha, os ensinos são falsos. Vocês querem permanecer nisso? Não, essa não é a verdade bíblica. Mas se vocês quiserem permanecer, saiba que o juízo de Deus vai vir. E o inferno está preparado para vocês. Então veja que o apóstolo Pedro está trazendo, mas mesmo assim as pessoas não querem entender, não querem a verdade, querem viver ao seu bel prazer. Isso que está acontecendo hoje na igreja. As pessoas estão aderindo doutrinas, aderindo os ensinos para si, para poder viverem ao seu bel prazer. Versículo de número 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Então, eles prometem a liberdade, uma falsa liberdade, uma falsa, então pode, o evangelho pode, agora o evangelho está liberado. Não, irmão, não tem nada liberado, não. O que está liberado é orar, buscar Deus, servir a Deus, é uma coisa que sempre foi. Agora, renúncia é todo dia. Isso também está liberado. A pessoa pode renunciar todos os dias, mas não viver ao seu bel prazer. Então aqui o apóstolo Pedro está dizendo que eles prometem o quê? Uma falsa liberdade onde não existe. E hoje a pessoa está numa igreja, meu Deus, aqui não pode, eu vou para outra porque lá pode. E fica migrando de igreja em igreja, achando que as pessoas dizendo os seus líderes respectivos dizendo a ela, ela pode fazer aquilo que quiser. Na nossa introdução, diz assim, após falar sobre os falsos mestres e sobre o juízo que viria sobre eles, Pedro prossegue descrevendo o perfil daqueles que são destinados ao juízo final. Então nós vamos ver como que o apóstolo Pedro, já descrevendo melhor, acerca de como ele fala acerca do juízo final, acerca das pessoas que estão tendo esse tipo de mentalidade. Então veja que isso é muito prejudicial para todos. Então o apóstolo Pedro está descrevendo o tipo de perfil. Qual que é o perfil? Tópico 1. Os ímpios e as suas depravações andam em concupiscência. Primeiramente, o homem ímpio é dominado por seus desejos carnais. O que essas... E aqui está falando de homens ímpios. Então, ele está chamando esses homens que defendem certas ideologias, certos falsos ensinos, de homens ímpios. Porque cometem a impiedade, praticam a impiedade e vivem na sua concupiscência. O que é concupiscência, meus irmãos? As pessoas querem viver do seu jeito, querem viver da sua maneira, querem viver do pecado que a atrai. Então veja que está tendo uma troca de valores. Veja uma coisa, antigamente a pessoa tinha que casar com uma mulher e viver o resto da vida. Hoje não, que não pode, não, tá liberado. Ó, se você quiser casar com a sua, no caso, a lição de jovens, se você quiser, antes de você casar, não, você tem que fazer um test drive mesmo, tem que fazer sexo antes do casamento, que tá tudo certo, você tem que experimentar. E se não der certo? E se você não gostar irmãos, da cama com ela, de ir pra cama com ela, como é que vai ser? Depois isso vai ser prejudicial no casamento, como se isso fosse a coisa mais importante. Claro, isso faz todo sentido, isso é importante, mas não é o mais importante. Então, se faz tudo isso, faz um test drive, não gostei dele, eu não gostei dela, e aí termina, e aí a pessoa, não, mas é só pedir perdão mesmo, fornicação, fornicou, depois é só pedir perdão. Então as pessoas vivem nas suas concupiscências, naquilo que atrai, fora outras coisas mais que nós vemos por aí. Mas aqui no 2, menosprezam as autoridades. Enquanto os crentes são ensinados a serem obedientes e respeitosos com os ocupantes do poder governamental, familiar ou eclesiástico, os ímpios são insubordinados e rebeldes, agindo com desprezo a dominações. Então veja que eles menosprezam, vivem ao seu bel prazer. Se o patrão está dizendo, olha, não pode fazer assim, não pode,
Porque agora pode, está liberado. Nós estamos no século XXI, na faculdade todo mundo está fazendo, por que também eu não posso fazer? Na faculdade as pessoas bebem, as pessoas saem da faculdade na sexta-feira, vai pro bar, ou às vezes nem vai para a aula da faculdade na sexta-feira, já fica direto no bar. Por que eu também não posso fazer? Não, eu faço, aí chegar uns 2 dias antes da Santa Ceia, eu vou, peço perdão, estou tranquilo, vou e participo da Santa Ceia, da comunhão da igreja. Não tem problema, depois eu peço perdão e participo da comunhão dos jovens. Irmãos, menosprezam as suas autoridades, porque o líder está falando que não pode, está auxiliando a pessoa sobre o ensino, o porquê é prejudicial isso lá na frente para essa pessoa. Mas a pessoa em si não quer ouvir, ela não quer aderir, ela quer viver ao seu bel prazer, aderindo a esse tipo de ensinamento. São atrevidos e difamadores. O apóstolo prossegue dizendo que eles são atrevidos, obstinados e não receam blasfemar as autoridades. Então, se eles veem que não concordam com certos ensinamentos das suas autoridades, sabe o que eles vão fazer? Vão blasfemar dessas autoridades, vão falar mal da autoridade, vão apontar o dedo e falar: não concordo, eu não concordo, que sexo antes do casamento eu não concordo, não vai ter consequência nenhuma, isso é mentira, né? Isso não vale nada, não, eu preciso fazer e viver do jeito que eu quero, eu preciso me vestir do jeito que eu quero, eu preciso pensar nas coisas que eu quero, eu preciso frequentar os lugares que eu quero, ninguém pode me impedir porque eu sou livre, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar as coisas que eu quero. E aí são difamadores, acaba difamando aqueles que estão tentando fazer com que eles entendam o caminho correto, o caminho de Deus, o caminho melhor, o caminho que os vai fazer feliz. Então veja como eles fazem falando mal, tentando se justificar a si mesmo. No tópico 2, comportamento decorrente dos falsos ensinos. Irracionalidade animal. É aquilo que nós estamos falando. Eles ensinam que o homem tem que viver pelo seu instinto. Tem vontade? Vai e faz, irmão. Vai e faz. Ah, mas está errado. Não, não tem problema. É pecado, mas Jesus, o Deus poderoso, Ele te ama. Você acha que Ele quer que você passe vontade? Né? Você faz, depois você vai lá e pede perdão. É as mesmas desculpas. E a pessoa, às vezes, antes de pecar, ela já está já se consolando de que forma? Se justificando a si mesma. Eu pequei porque a carne é fraca, sabe como é. Existem pecados que são programados por nós e se existem aqueles que são decorrentes do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Tem pecados que a gente planeja, como nós estamos falando da fornicação. A pessoa está planejando. Ah, mas ninguém cai na fornicação do dia para a noite. E tem aquelas que acontecem no dia a dia. De repente esbarra numa pessoa, de repente há uma discussão no trabalho, de repente alguém está ali, você não está num bom dia, não por causa daquela pessoa, por uma situação qualquer, e você não está querendo descontar ninguém, mas acontece uma situação que você acaba ficando nervoso, acaba acontecendo várias coisas e a pessoa acaba falando até demais. Então isso são consequências do dia a dia, mas tem aqueles que são planejados como nós falamos. Então veja que essa é uma irracionalidade. De que forma? A pessoa viver pelos seus próprios instintos. Ah, não fico passo vontade não, eu vou e faço mesmo. Depois eu vou lá, vou para a igreja, levanto minha mão para o céu, oro a Deus, peço a Deus e Deus me perdoa. Veja que eu estou batendo nessa tecla porque isso tem acontecido muito. O hedonismo é como nós falamos, a pessoa viver a todo custo pelo seu prazer, a todo custo querer ter prazer, a todo custo não pode passar vontade, tem que ter o prazer. Porque aqui, para o hedonista, as coisas mais importantes na vida são a conquista do prazer e a fuga ao sofrimento. A pessoa não quer ter sofrimento, não pode martirizar a carne, não pode sentir vontade e não fazer. Ela tem que fazer, ela tem que praticar, ela tem que pensar e colocar em prática em todo momento, todos os dias, a qualquer custo, não importa, ela tem que fazer aquilo que ela quer fazer. Então veja como nós estamos vivendo nesses dias. Apostasia e sincretismo religioso. Como exemplo do desvio do caminho da verdade, Pedro traz à memória o profeta Balaão, o controverso mensageiro do Antigo Testamento. Apesar de ter aparentemente resistido à proposta de Balaque de amaldiçoar Israel, seu coração ambicionava a recompensa prometida pelo rei Moabita. Então quem foi Balaão? Ele viu que não podia
Ele não podia amaldiçoar o povo. O que ele fez? Ensinou o povo a pecar. E o povo se prostituiu com as mulheres, os homens se prostituíram com as mulheres daquela nação. O quê? Mas ele não poderia, meus irmãos, ele não poderia amaldiçoar o povo. O que ele fez? Ensinou o povo a pecar. É que o inimigo hoje, ele sabe que não pode amaldiçoar o povo de Deus. O que ele faz? Ele ensina o povo de Deus a pecar contra Deus. O perigo da apostasia, a possibilidade da queda. Agora o autor sagrado adverte sobre o perigo de se abandonar a verdade. Como? Agora a pessoa está nessa mentalidade, não quer mais, é tudo passageiro, agora eu sou intelectual porque eu estou na faculdade, aprendendo marxismo, aprendendo Dostoiévski, aprendendo os grandes filósofos, e a Bíblia, o conhecimento é ultrapassado, porque agora eu sou intelectual, eu ando com pessoas intelectuais, e acaba abandonando a verdade. E aí a queda é rápida. A queda é muito rápida na sua mentalidade. E ela começa a achar que tudo aquilo que é de Deus é passageiro, não. É pouco para ela. Ela quer mais, um conhecimento maior e melhor. Quando na verdade isso é um tremendo de um engano. O apóstolo ensina que o estado final daquele que conheceu a verdade e a abandonou seria pior do que antes. Por quê? Porque antigamente era uma novidade. E agora ela desprezou esse ensino e a porca voltou à sua lama. O porco voltou à sua lama. Então veja que a pessoa, ela chega num momento que aí fica pior. Conheceu a verdade, abandonou, vai evangelizar um desviado que não quer saber de Deus, que não quer voltar para a igreja. Principalmente um jovem que cresceu, entrou no grupo das crianças, adolescentes, na juventude, saiu da igreja. Principalmente hoje, muitos na faculdade têm saído da igreja, têm se desviado. Outros ficam desviados dentro da igreja. Então esse é o grande perigo. Não sei se é pior estar desviado, estar na igreja desviado, ou se está desviado fora da igreja. Talvez aqueles que estejam desviados estão dentro da igreja. Ah, mas por quê? Está lá dentro da palavra, de repente pode se arrepender. Não é bem assim, meus irmãos. E o sagrado já virou uma coisa natural para ele, que ele não sente mais nada. Mas aqui nós vemos o quê? Que a pessoa ficou pior do que antes. Não quer saber, não está preocupado, não está nem aí. Não, agora é para mim, é o que eu acho. É um perigo. 2. O perigo da apostasia. E acaba apostatando da fé, negando a fé em Jesus, negando a fé verdadeira, negando a fé do Salvador, que existe um Deus. Não, agora eu acredito no darwinismo. Agora para mim o darwinismo é o mais importante e quer fazer junção entre o darwinismo e a Bíblia, tentando fazer algo para ver com que se dá certo, às vezes juntar as peças para tentar justificar e achar que isso é o suprassumo, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, o suprassumo, juntar a questão da criação com a evolução. Agora eu sou intelectual, agora eu gosto de biologia, agora eu gosto dessa matéria, e isso fala das questões. Não, a Bíblia está equivocada em muitas coisas, agora eu tenho minha opinião total sobre a Bíblia. Eu nunca estudou a Bíblia, mas agora tem opinião da Bíblia e quer colocar a sua opinião em prática. Esse está um grande perigo nas igrejas. Diversos falsos ensinadores têm se formado na teologia, em bacharel de teologia, e têm falado muitas bobagens. E esses jovens, você jovem, que muitas vezes não conhece a Bíblia, não conhece as coisas de Deus. Conhecer a Bíblia na totalidade ninguém vai conhecer, mas ter uma noção de concordância bíblica acaba caindo nesses falsos ensinos. Nossa conclusão. O estudo da presente lição nos mostrou quão perigosos são os ensinos dos falsos mestres, pois conduzem a comportamentos que prejudicam o indivíduo e toda a sociedade, por meio de uma mentalidade ímpia e completamente contrária ao propósito de Deus para o ser humano. Então eles falam aquilo que eles acham melhor, aquilo que é mais atrativo para as pessoas, e as pessoas acreditam e aderem às suas filosofias. Amém? Você ainda que não assistiu no nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.